Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o magistrado Tiago Abreu. Ele é presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados. E a magistratura entrou na linha de tiro aí esta semana, né? Com duas declarações. Primeiro de uma professora de Sinop, que disse que o judiciário é porco, imundo, e disse mais, que o judiciário vende sentenças. Até que a sentença de uma desembargadora foi comprada pelo governador do estado, Mauro Mendes. E depois, isso foi, e que o Sintep pode continuar em greve porque o judiciário mandar multar e nada é a mesma coisa. Porque eles nunca pagaram multa e nunca vão pagar. A mesma coisa disse o dirigente do Sintep. Aí, não concordando com as declarações de xingamento contra o tribunal e contra a magistrada, mas dizendo que multa é isso mesmo. Que historicamente eles sempre foram multados e que nunca pagaram nenhuma multa. O que revela uma debilidade do Poder Judiciário, né? Quer dizer, o Judiciário multa e depois não tem a execução da sentença do Poder Judiciário. Doutor Tiago Abreu, bom dia. Nós vamos começar conversando sobre esses assuntos. Como é que a Associação dos Magistrados recebeu essas declarações da professora de Sinop, inicialmente? Bom dia. Bom dia, senador Antero, os ouvintes da Rádio Capital. Nós recebemos da maneira como nos manifestamos, né? Emitindo uma nota e destacando as impropriedades, tanto na maneira de se expressar dessa professora, que foi infeliz, né? Sendo uma professora que e cuidando dos destinos, provavelmente, das próximas gerações de brasileiros e de matogrossenses, ela jamais poderia utilizar do linguajar que ela se utilizou. Então, a primeira observação é essa. A segunda é que se atribui ao Poder Judiciário hoje responsabilidades que não lhe são afetas. O Judiciário não é responsável por executar as suas decisões. Quem tem que executar, quem tem que provocar o Poder Judiciário são as partes. E no caso, de fato, eles estão com a razão quando dizem que as decisões proferidas, quando se fala em greve, não são executadas por conta de uma situação que eu acredito que seja muito mais política do que jurídica, de não se executar. É o governo do Estado e a Procuradoria do Estado que deveriam fazer a execução das decisões do Judiciário no próprio Judiciário. Então, o Judiciário não tem como executar ou auto-executar a sua própria decisão. Peraí, o Judiciário, a justiça é inerte, tá bom, esse é um princípio do Poder Judiciário, então ele tem que ser provocado, é isso que o senhor está me dizendo, né? Mas assim, mesmo o Judiciário tendo decidido, aí ele precisa ser provocado de novo. Então foi o Estado quem sempre se omitiu na provocação ao Poder Judiciário, é isso? Em todas as situações, eu posso afirmar com 99,9%, para não dizer com 100%. Todas as situações que foram aplicadas as penas nas liminares proferidas pelo Judiciário, em nenhuma delas o Estado, e aqui você pode transformar o Estado, prefeitura, município, não executou. Aí é uma questão do próprio gestor de avaliar politicamente se deve ou não executar. Então não se pode colocar no Judiciário essa pecha, porque de fato não é ele o responsável pela execução. Então a população tem que ser esclarecida, muitas vezes não se distorce por uma falta de compreensão jurídica, e a gente não pode exigir que todo mundo tenha essa compreensão jurídica, mas esse é o papel meu aqui como representante da magistratura. Aproximar o judiciário do cidadão e explicar para o cidadão o que é o Poder Judiciário. E nós estamos aí com 30 anos, nós completamos 30 anos da promulgação da nossa Carta Cidadã. E nesses 30 anos a gente vê muito ainda desconhecimento do que se chama hoje Estado Democrático de Direito, do que é o Poder Judiciário, qual é a função e a responsabilidade dele. Então, eu vejo assim, nós temos que avançar muito, senador, ainda nesse... Um pouco por culpa do Judiciário, né?
Também. Hoje está bom, eu estou conseguindo te entrevistar aqui. Mas antigamente o juiz tinha mania. Não, o juiz só fala nos autos. Quando, na verdade, com a democracia, com a transparência, com as sessões dos tribunais sendo transmitidas ao vivo, tanto aqui quanto lá em Brasília, quanto no Supremo Tribunal Federal, isso foi expondo publicamente as questões do Poder Judiciário. Não cabe mais juiz só falar nos autos, né? Não cabe, até porque nós somos cidadão. Como que eu vou julgar a sociedade sem conhecer a sociedade? É uma impropriedade dizer que o magistrado precisa se acastelar. Eu não sei de onde que se tirou essa ideia. Eu acho que ela é muito mais cultural e habitual, fruto de hábito, do que da própria estrutura jurídica do próprio poder. O judiciário, o cidadão, o magistrado, ele é cidadão, ele é um agente político. E para ele conhecer a sociedade que ele vai julgar, ele precisa interagir com ela. Claro, observando todos os critérios de imparcialidade que são inerentes ao exercício do cargo. Eu estou entrevistando aqui o presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados, o juiz Tiago Abreu. Doutor Tiago, eu quero lhe fazer ainda uma pergunta, ainda sobre a questão da multa. A decisão da desembargadora Maria Otildes era que eles seriam multados em 150 mil por dia a partir de segunda-feira. Se não tivessem voltado ao trabalho segunda-feira, 150 mil. Se não tivessem voltado ao trabalho na terça, como não voltaram, mais 150 mil. Se não voltarem ao trabalho hoje, mais 150 mil. Quer dizer que, só para entender, a Procuradoria do Estado tem que provocar o Poder Judiciário para que essa multa ocorra. É isso? É exatamente isso. E pode provocar diariamente? A greve pela legislação, passado 30 dias, ela se torna, ela já é ilegal, mas aí o governador já pode, por exemplo, demitir, tomar decisões mais drásticas. Mas a execução dela já pode ser feita a partir de hoje, de amanhã, ou depois de amanhã, ou de ontem já poderia ter sido feita. Se o Estado quiser, através da Procuradoria, acionar o Poder Judiciário para cobrar essa multa, ele pode. Agora, isso não é responsabilidade do Poder Judiciário. Não é responsabilidade do Poder Judiciário. Depende de ser provocado. Depende de ser provocado. Tá. E se o governador provocar, ou se a Procuradoria-Geral do Estado, que é evidente, é o governador, né? Sim. Se a Procuradoria-Geral do Estado provocar, será executado esse comando judicial. E aí vai ser efetivado a eventual penhora desse valor junto aos sindicatos dos professores do Estado de Mato Grosso. Tá. Agora, voltando à doutora Selma. A doutora Selma é uma ex-magistrada, né? O senhor acompanhou o discurso, o artigo dela? Ela subiu lá e falou assim, que ela condenou Riva, condenou Silval Barbosa, por isso está sendo perseguida. Parece que ela está sendo perseguida pelo Poder Judiciário, que o Poder Judiciário está todo aqui revoltado com a punição do Riva e do Silval. Quer dizer que é o máximo da demagogia que um cidadão poderia cometer no país, né? E não explicou nada dos crimes que ela cometeu e dos quais ela é acusada no Tribunal Regional Eleitoral. Acusada e condenada pela unanimidade, apesar de muitos serem seus pares. A minha dúvida era, inclusive, se não haveria corporativismo no julgamento da juíza Selma. Corporativismo que eu digo assim, ex-colega e tal, então vamos passar a mão na cabeça. Não passaram. O judiciário aplicou dura lex e sed lex, né? A lei é dura, mas é lei. Mas como é que o judiciário recebeu essa confrontação da juíza? Porque professor Olado Sinop, vocês podem processar. Vocês não podem processar. Porque ela falou da tribuna do Senado e, como senadora, ela é improcessável pelo que ela disser lá na tribuna do Senado. Mas se limitará a fazer o que já fez? A nota de... Olha, Antero, eu não acompanhei o discurso da nossa parlamentar ao vivo. Eu só tive acesso à nota e à matéria que foi veiculada na TV Gazeta. Inclusive, foi a próprio jornal A Gazeta que me provocou
E aí eu tive a oportunidade de ler e de me inteirar daquilo que estava ocorrendo. Eu vejo, sim, e digo isso até com uma certa infelicidade, porque eu acredito que ela não usou da melhor maneira o tempo e o espaço que ela teve ali naquela tribuna ao fazer aquelas declarações impróprias em direção ao judiciário. E aqui eu não quero falar sobre OAB, sobre o Ministério Público, sobre GAECO. Ela está falando em omissão do judiciário. Agora, jamais ela poderia ter dito de omissão. O judiciário, nesse caso da Grampolândia, está atuando numa lisura e numa transparência que é de costume do Poder Judiciário. Ela, enquanto foi a nossa senadora magistrada e atuou na condenação de todas essas pessoas políticas que você acabou de mencionar, ela teve o respaldo do Poder Judiciário. Ela teve o respaldo, inclusive, da Associação de Magistrados, que em muitas ocasiões emitiu nota em defesa da postura dela à frente da 7ª Vara Criminal. Então, me espanta ver ela hoje fazendo críticas a magistrados que estão conduzindo, porque indiretamente foi feita uma crítica a magistrados que estão conduzindo esse processo, e diga-se de passagem... Ela faz uma crítica indireta, direta, aspas, né, ao desembargador da MPI. Embora não tenha citado o nome. E pessoas que estão trabalhando de uma maneira incansável, de maneira ética, respeitando todo o código processual, agindo com lisura, com transparência, a fim de apurar, e aqui é a minha opinião, o maior atentado, se ficar provado, e se aquilo que foi falado nas audiências aí pelos cabos, pelos coronel, que aquilo era verdade, nós vamos estar diante do maior atentado já feito na história do Estado Democrático de Direito no Brasil, após a redemocratização. Utilizar o aparato estatal para fazer, e aí ficou claro, para fazer investigação chamada de barriga de aluguel contra adversários políticos, contra desafetos, contra, entre aspas, até amantes, que é o que ficou claro ali nessa situação. Então, é um absurdo. Utilizado o aparato estatal para fazer bisbilhotagem. E aqui a gente tem que fazer referência ao ministro Gilmar Mendes, que vem alertando sobre essa situação há muitos anos, sobre essa prática que pode estar ocorrendo. Então, se no Mato Grosso a gente ficar constatado esse impropério, eu acredito que nós vamos ter muitas prisões e coisas que vão desencadear, vão despertar uma reorganização, reestruturação de todo esse aparato que hoje é montado com a finalidade de desbaratar o crime organizado. Só tem um problema aí. Que eu fui deputado constituinte, eu ajudei a fazer a Constituição do Brasil, aprovei tudo lá em favor do Ministério Público e reconheço que cometi um erro. Nós, constituintes, cometemos um erro, que foi o de dar a exclusividade da ação penal ao Ministério Público. Ele deveria ter a primazia da ação penal, mas ele não deveria deter a exclusividade. Porque, nesta hipótese, onde tem membros deles denunciados pelos réus, essa história de falar que a testemunha é a prostituta das provas, isso autolá, tem seus limites. Porque muita coisa que as testemunhas estão falando são provadas. E o depoimento do Cabo Gerson é minucioso. Ele fazia o depoimento e entregava documento. Ele fazia o depoimento e entregava documento. Então o judiciário está municiado disso. Mas a denúncia cabe exclusivamente ao Ministério Público. Se o Ministério Público não fizer a denúncia, o judiciário só age se for provocado. Como é que fica isso? Teríamos que ter uma ação penal privada, subsidiária da pública? O que é? Estamos chegando num ponto que quem que vigia, vigia. Senador Antero, o senhor tocou num ponto. Eu tive recentemente a felicidade, eu digo felicidade porque a associação está completando 50 anos. Ou seja, nós estamos completando o nosso jubileu.
E nós tivemos a oportunidade de estar aqui, de receber aqui o ministro Dias Toffoli, que é presidente do Supremo Tribunal, portanto, a maior corte de justiça do Brasil. E eu tive nessa oportunidade, fazendo algumas reflexões a respeito disso, inclusive compartilhei isso com ele. Eu não acredito que foi recepcionado pela nossa Constituição o artigo 28 do Código do Processo Penal, que diz exatamente isso que você está falando. Promotor, numa comarca do interior, pede o arquivamento de uma denúncia a crime, porque não encontrou elementos. O magistrado, ao tomar conhecimento das provas e ler os autos, entende que não é caso de arquivamento. Qual é a atitude do magistrado? É o que o juiz da 7ª Vara fez, mandou o PGE. Recorrer ao Procurador-Geral de Justiça. Sim. Invocando o artigo 28. Ao chegar nas mãos do Procurador-Geral de Justiça, ele vai fazer a avaliação e vai falar, não, entendo que o promotor está correto e o juiz não existem elementos, vou arquivar. Se arquiva definitivamente e o judiciário não tem o que fazer. Isso pode ocorrer nessa situação que nós estamos falando agora. Da Grampolândia. Exatamente. Qual é a alternativa do Poder Judiciário? E a pergunta que eu faço, se nenhuma decisão no Brasil, ela não pode ser taxativa, ela tem que ter o direito do duplo grau de jurisdição que está implícito na Constituição Federal, como nós, no Estado Democrático de Direito e numa Constituição Cidadã, podemos permitir que esse artigo 28 seja recepcionado. Então, aqui eu quero fazer a público a chamada para que a OAB, nosso amigo Léo Capataz, que hoje é o presidente da OAB, tem legitimidade para questionar essa situação via DIN lá no Supremo. Nós precisamos fazer uma reflexão a respeito disso. Isso é grave. E aqui eu não estou fazendo crítica ao Ministério Público, que tem atuado de maneira exemplar 99,9% das vezes. Eu também concordo com o senhor. Mas não pode ser intocável. Mas se o Poder Judiciário, que é poder, não tem uma decisão, porque eu não tenho poder para decidir de maneira soberana, o desembargador não tem poder para decidir de maneira soberana, o ministro, de maneira isolada, não pode também decidir de maneira soberana. Só é soberano no Brasil o plenário do poder do Supremo Tribunal Federal. Como que um procurador-geral pode ser soberano? Porque, nesse caso, a decisão dele é soberana. É irrecorrível. Então, nós estamos diante do impropério, de algo que não foi recepcionado, para mim é muito claro isso, e nós precisamos, sim, despertar as autoridades que a AMAN hoje não tem legitimidade para fazer esse questionamento. Mas mas já levei isso para a AMB, para a Associação dos Magistrados Brasileiros, e vai ser discutido no próximo Colégio de Presidentes. A AMB está no rol do que pode fazer? A AMB, ela pode. Mas a OAB tem legitimidade para isso. Então, senador, vamos levar esse debate. Eu acho que é importante esse programa do senhor aqui, com a autoridade que o senhor tem, moral, inclusive, da gente trabalhar isso dentro da sociedade mato-grossense e buscar essa ação e buscar essa resposta da Suprema Corte Brasileira a respeito desse artigo 28 do Código de Processo Penal. É pouco usado no direito brasileiro. É pouco usado. Mas na hipótese, porque assim, o poder do Ministério Público é um poder-dever. O Ministério Público não pode jogar no lixo o dever que ele tem de apresentar a denúncia. E não apresentar a denúncia, tendo fatos relevantes, não cabe, neste caso, a ação penal privada que a gente estudou na Escola de Direito, subsidiária da pública. Depende do crime. Porque não diante da omissão do Ministério, no caso da barriga do aluguel. Vamos imaginar que o Ministério Público não faça denúncia nenhuma, como já não queria fazer aqui com o Paulo Tax. E aí o juiz da 7ª Vara não aceitou, mandou para o Procurador-Geral de Justiça,
E, felizmente, o Procurador-Geral de Justiça concordou com o juiz e mandou denunciar o Paulo Tax. Mas já não queriam fazer no caso do amante. O Paulo Tax tem direito de mandar grampear a amante. Já queria engavetar. Não é que eles estão protegendo o Paulo Tax. Eles estão querendo proteger a si próprios. Para não... Aí, no caso aqui, o Procurador-Geral de Justiça mandou apurar. Não concordou com o promotor. E, portanto, segue o baile. Nesse caso específico do Paulo Tax. Mas se chegar lá na frente e houver a omissão de não mandar apurar, a OAB ou algum advogado pode fazer ação penal privada subsidiária da pública diante da omissão do Ministério Público? Antero, nós nunca tivemos essa experiência. E dependendo da situação do crime, não se cabe. Agora, é possível? Esse é um arranjo jurídico possível, porque tem respaldo legal. Agora, se isso vai ocorrer e se isso é, ou se essa maneira é a mais adequada para se atender essa situação, não sei. E aqui eu falo do questionamento do artigo 28, porque, de fato, se a gente for analisar ele pelo prisma jurídico e pelos princípios constitucionais que hoje existem e que foram recepcionados na nossa Constituição, eu não acredito que o Supremo vá dar validade a esse artigo. Então, eu creio que ele deve ser, sim, levado à análise. Mas, em se mantendo, qual seria a alternativa? Talvez essa que você colocou seja uma das. Mas nós nunca tivemos essa situação. Pelo menos não é do meu conhecimento que se tem utilizado dessa situação. Essa primazia está no jurídico 28 do CPP. É isso? O 28. Ou o Congresso Nacional mudando isso, né? Eu acho que deveria acrescentar hoje nós temos a Polícia Judiciária Civil como detentora dessa prerrogativa também. Essa é a alternativa. A Polícia Judiciária Federal e Civil como detentora dessa prerrogativa, porque aí a gente não fica na mão de uma instituição só. Essa é uma das alternativas e hoje nós estamos, felizmente também, é um outro dado que é importante a gente comentar, existe uma comissão formada para revisão do Código de Processo Penal. Então é possível também, via o parlamento, ser alterado essa situação. Então também eu acho que é importante esse debate público para que se fomente essa discussão e avalie essa situação. Mas se alterar essa situação, nós não vamos entrar naquele tempus regit actum? Mas no Código de Processo Penal, mas no Código de Processo Penal, as alterações são aplicadas de imediato. No direito material, não. No direito penal, se vir para prejudicar o réu, não se pode. É só dali para frente. Uhum. Mas na questão processual, ela se aplica de maneira imediata. Então, não estaria vedado essa situação, porque não há prejuízo nesse caso, né? É uma regra processual. Pelo menos essa é a minha visão jurídica. Tá, voltando aí à juíza Selma. Quais as providências que a AMAN vai tomar com relação àqueles impropérios? A AMAN tomou a medida que ela, né, poderia e deveria tomar, que é emitir a nota, fazendo o resguardo do Poder Judiciário, porque de fato não houve omissão, e se existem brechas na lei, como a senadora deixou implícito, não é do Poder Judiciário a responsabilidade de alterar a lei. O Judiciário só pode aplicar a lei. Então ela, como senadora, e todos os demais parlamentares, deputados, senadores, podem sim fazer correções nas leis para que nós, como Poder Judiciário, apliquemos elas. Mas não se pode atribuir ao Poder Judiciário isso. Então esse discurso para a população cola, mas para nós que temos conhecimento jurídico não cola, e nós não podemos também ficar refém dessa situação. Então a resposta que demos foi nesse sentido, e espero que ela não cometa mais infelicidades como essa que ela cometeu. Eu estou entrevistando aqui o presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados, o juiz Tiago Abreu. Um dos debates que o Brasil vem fazendo, o senhor como magistrado deve estar acompanhando, é essa questão do Intercept Brasil. E aí a gente entra num lado delicadíssimo, porque essas mensagens foram captadas de forma criminosa por hackers. Os ministros mais indignados com tudo isso
são os ministros mais garantistas. O que é garantista? É aqueles ministros que acham que tem que agir só de acordo com a lei. Se você tem a lei, toma-lhe o direito. O que estão apresentando em desfavor do Deltan Dallagnol e do juiz Sérgio Moro são provas obtidas criminosamente. O mundo inteiro sabe que essas provas estão obtidas de forma criminosa e com o claro objetivo de salvar as pessoas da Lava Jato. As pessoas envolvidas na questão da Lava Jato. Mas, por outro lado, assusta a sociedade brasileira a possibilidade de que tenha ocorrido esse conluio entre promotor e juiz, no caso de algumas conversas lá entre o Deltan, outros promotores e o juiz Sérgio Moro. Como é que o judiciário vem analisando tudo isso? Olha, Antero, primeira coisa, eu tive até a oportunidade de manifestar isso daí pela primeira vez publicamente num outro órgão aí da imprensa aqui do estado de Mato Grosso. Eu acredito que, primeiro, essa prova ela não está invalidada, como se quer fazer crer aí. Por que não? Pelo fato de que as condenações que foram proferidas pelo juiz Sérgio Moro à época não se utilizaram, ou pelo menos pelo que eu li nessas reportagens, nessas mensagens que foram trocadas, nenhuma delas compromete as provas que foram encartadas aos autos. Então, e todas essas decisões... Não, as provas contra os condenados... Contra os condenados. Não estão invalidadas. Não estão invalidadas. Tá, mas essas provas que poderiam condenar o Deltan, elas são invalidadas. Essas provas obtidas de maneira ilegal, a nossa própria Constituição, o Código de Processo Penal, elas não recebem essas provas como válidas. Então, hoje nós não temos como receber isso daí como válido e nem pode, eventualmente, na minha opinião, vir a ser utilizado para, eventualmente, condenar uma atuação do procurador ou do magistrado. O ministro Gilmar Mendes, de quem eu sou admirador, é nosso conterrâneo aqui de Mato Grosso, tem notório saber jurídico, fui seu aluno no IDP, é um ministro realmente extraordinário. E ele tem exigido punição ao Deltan com base em provas ilegais. O que se pode avaliar nesse ponto aí é só uma questão de conduta ética do magistrado e do procurador ou promotor. No caso do ministro Sérgio Moro, nem isso mais se pode fazer porque ele não é mais magistrado. Então ele não pode sofrer nenhum tipo de sanção administrativa pela conduta como magistrado. Também Sérgio Moro é quem menos aparece nessas gravações. Né? E o promotor ou procurador Deltan, eventualmente, pode sim. Aí é um outro. Essa prova pode ser utilizada para fazer um questionamento ético da conduta dele? É possível. Aí é possível. Mas não no ponto de vista criminal. Até porque não houve, na minha opinião, pelo que eu li, também não li todas as mensagens, algo nesse sentido. Isso é importante também dizer. Essa relação promotor-magistrado, ela como deve ser? Ela deve ser como é com os advogados. A gente deve ouvir a todos, mas existem limites para tudo isso. O Supremo tem encaminhado, pelo menos essa é a leitura que a imprensa tem feito. O Supremo tem encaminhado no sentido de determinar o afastamento do Dallagnol, o que feriria um outro princípio básico do nosso direito, que membro do Ministério Público é inafastável, até pelo Procurador-Geral. Ele não pode ser afastado até pelo Procurador-Geral. Ele está num processo, ele não pode ser transferido para outro processo. O princípio da inamovibilidade e do juiz e do promotor natural. Esses são os dois princípios e de fato, eles respaldam a atuação do magistrado e do promotor. Então, com base nessas declarações ou nessas evidências que foram colocadas aí através dessa divulgação, eu compartilho da ideia de que não é possível afastar o procurador. Por esse motivo, não. Ele tem sim o respaldo desses dois princípios que o senhor citou e que eu estou falando, que resguardam a atuação dele enquanto procurador e do magistrado enquanto magistrado. Senão seria fácil, né, senador?
a partir do momento que se não gosta da atuação do magistrado ou do juiz, o superior hierárquico vai lá e tira ele da condução do processo ou da vara. Isso já aconteceu no Brasil, mas isso não se pode mais acontecer nesse Estado democrático que nós vivemos. Doutor Tiago Abreu, quantos anos a AMAN está comemorando? 50 anos. 50 anos. Bodas de ouro, né? Bodas de ouro. E aí, vai ter festa onde? A festa nós estamos tentando arrumar patrocínio, condições para ser realizada no dia 8 de dezembro, que é o Dia da Justiça no final do ano. Mas não é fácil. A administração de uma associação hoje em dia, ela não é fácil. A situação financeira nossa, eu acho que é do Brasil, que isso, é bastante todos apertada. Os associados seus são marajás do serviço público, bem poderíamos ser, né, bem remunerados, mas nem bem remunerados nós somos. Infelizmente. Um juiz? O juiz hoje, o teto do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal é 39 mil, e aí vem escalonando, reduzindo daí para baixo. O grande problema disso daí é que se pega esse valor cheio e acha que se ganha isso. Ao descontar imposto de renda, 27,5%, previdência, 11%, e mais os descontos que todos têm, que são plano de saúde, escola, tudo que se paga, hoje o magistrado ganha muito aquém do que ele deveria ganhar. Isso eu faço essa defesa pública porque é difícil a opinião pública entender. Se a gente pega o salário mínimo e pega o salário do ministro, você vai achar que é uma diferença absurda. Sabe por quê? Mas são situações totalmente diferentes. É porque nós estamos falando que o magistrado, eu também compreendo como o senhor, eu também acho que devia ganhar melhor. Mas é difícil sustentar isso num país que ganha salário mínimo e tem 13 milhões de desempregados, né? Aí o cara compara isso com o salário dele. Mas, Antero, o cara que está ouvindo. O princípio da isonomia. Nós sabemos quantos magistrados hoje nós temos no Brasil? Hoje nós somos a quarta maior democracia no mundo. 206 milhões de habitantes. Nós temos hoje pouco mais de 18 mil juízes no Brasil. Isso equivale a 0,01% da população. Agora, um país que quer ter uma democracia forte, ele precisa ter instituições fortes. E aqui eu falo de poder. O judiciário é um poder. Nós precisamos ter. Vamos selecionar bem, vamos exigir postura ética de todos os magistrados, mas vamos também remunerar bem. É 0,01% da população. A democracia, o direito de cada um dos senhores que estão nos ouvindo hoje, depende do magistrado, quer queira, quer não. No Estado democrático, o Poder Judiciário é o mediador das tensões judiciais. Então, nós precisamos fazer a avaliação sob esse prisma. Porque nós temos 13 milhões de desempregados, não quer dizer que nós temos que ter juiz mal remunerado. É diametralmente o contrário. Para que haja um judiciário forte, pode, quem sabe, ajudar, inclusive, nas políticas sociais, ao dar decisões, ao resguardar situações que podem, quem sabe, colocar 13 mil pessoas que hoje estão desempregadas na cadeia do emprego. Colocar o bandido na cadeia. Quem faz isso? Julgar os atos como esse da greve que está ocorrendo. Modular essas tensões. Então, é preciso ter um poder judiciário forte. Tem uma questão, a gente vai encerrar com essa pergunta, a questão da celeridade do poder judiciário. Eu concordo com o senhor quando diz que o escândalo da Grampolândia é um dos maiores escândalos do Brasil. E é mesmo. Porque não se limitou a esses telefonemas, não. Eu acho que mais de 70 mil pessoas foram grampeadas no Estado. Eu tenho informações de colegas advogados de que que eu fui grampeado e todos os amigos que trabalharam comigo nas eleições municipais agora. Quer dizer, é um absurdo dos absurdos absurdos. E aí, não é porque eu fui grampeado, não. É um absurdo grampear pessoas sem ordem judicial. Mas assim, aí vai demorando para decidir, vai demorando para decidir, vai demorando para decidir. Na hora que eu decidi, fala assim, coitado, o que será que eles fizeram? Já não está mais na memória o crime hediondo. Até porque o que eles fizeram foi crime hediondo. O Estado virou um Estado da Grampolândia. Quem comandava isso? Secretário da Casa Militar, secretário da Casa Civil.
chefe do comandante da Polícia Militar, o governador do estado, o ex-governador. Antero, isso é gravíssimo. É um estado paralelo ao estado. O que se atribui hoje ao crime, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que nós temos um estado paralelo, o que nós temos hoje nas cadeias, Comando Vermelho, é um estado paralelo. Essa situação, se comprovada, é um estado paralelo. Paralelo às instituições. Porque o Poder Judiciário sempre esteve aqui para fazer as autorizações de interceptação que foram ou que são lhe solicitadas. Então, nós estamos diante de um estado paralelo institucionalmente constituído. Isso é gravíssimo. Isso é um atentado, na minha opinião, o maior atentado, se comprovado, da história democrática do Brasil. Nunca se viu isso. Se ocorreu ou ocorre em outros lugares, eu não sei. Mas se isso ficar comprovado que ocorreu no Mato Grosso, nós estamos diante de um atentado gravíssimo à democracia brasileira. Doutor Tiago Abreu, obrigado pelos seus esclarecimentos, parabéns pelos 50 anos da AMAN, transmita isso a todos os magistrados e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite e quero colocar a associação à disposição do senhor, da rádio e de todos os ouvintes. Nosso papel é estar junto com a sociedade, interagir com a sociedade, para que a gente possa também, como eu disse, proferir julgamentos que sejam condizentes com a justiça que a sociedade quer. Ok. Muito obrigado pela entrevista. São 8h06.